Boa noite a todos. Meu nome é Margarete, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Amor e Esperança, em Bragança Paulista. Estamos aqui hoje para fazer o Evangelho, devido à situação de pandemia, o distanciamento social. Estamos fazendo virtual, né? Mas o importante é estarmos unidos. O nosso tema hoje é erro e reparação. Esse bate-papo hoje vai falar das oportunidades diárias de reparação que nós temos. E essa reflexão passa pelo perdão, pela culpa, pelo arrependimento e pela ação. Quando eu falo em reparação, eu estou falando sobre consertar algo que foi mal feito ou que trouxe consequências prejudiciais a alguém, algum mal. Ou seja, se é uma reparação, é porque houve um erro. Esse algo errado pode ser uma atitude, pode ser uma ação, pode ser uma palavra e até mesmo um pensamento errado. E mais ainda, pode ter sido provocado, realizado esse erro por outra pessoa, como também cometido por nós mesmos. Uma pessoa, ela pode fazer algo que nos prejudica e se ninguém descobrir, se ela permanecer no anonimato, muitas vezes ela não se dá conta do erro que cometeu, do mal que causou, ou não se incomoda com ele. Ninguém veio a saber, ela fica tranquila. Isso mostra que ela não teve a menor preocupação com a atitude dela e muito menos um arrependimento pelo seu erro. Mas pode ainda acontecer de se tornar público esse erro, quando prejudica realmente alguém e as pessoas chegam a descobrir que foi ela quem fez aquilo. E então ela pode de repente se envergonhar pelo ato que cometeu. Não exatamente pelo que causou, pelo que fez, mas se envergonhar porque houve uma notoriedade daquilo. Descobriram que foi ela. Todos ficaram sabendo, se tornou público. E aí então a preocupação não é pela consequência do ato cometido, mas sim por ter maculado a sua imagem. Muitos de nós às vezes temos essa preocupação, de não querer que ninguém tenha uma imagem negativa da gente, de querer passar sempre a imagem de ser bom, ser boazinho. Então, nesse caso, às vezes a pessoa se arrepende e se envergonha porque todos ficaram sabendo, mas não exatamente pelo que ela de fato fez. Não existe ali uma consciência realmente do mal praticado, do erro cometido, e muito menos arrependimento. Porém, quando independente do erro ter sido de conhecimento dos outros ou não, sentir arrependimento ou vergonha significa que já tem um certo grau de consciência, conhecimento do que é certo e do que é errado, independente de todos ficarem sabendo ou não ficar, o que vão pensar de mim, o que não vão pensar. O fato de nos envergonharmos ou da pessoa se envergonhar daquilo que fez já mostra um certo grau de consciência, mostra um incômodo, traz um incômodo que já mostra que a consciência está cobrando essa pessoa. Já é um grande passo, com certeza. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 621, ele questiona a espiritualidade em relação a onde estão escritas as leis de Deus, onde encontrar o que é certo e o que é errado. E a espiritualidade responde que essas leis estão na consciência de cada um. Então a resposta é bem breve, é bem sucinta, é extremamente objetiva. É a nossa consciência que já nos diz o que está certo e o que está errado. É lá que essas leis estão gravadas. Numa pergunta anterior, na questão 620, ele já havia perguntado assim: a alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a reencarnação? Ou seja, antes de reencarnar,
Temos mais condições de entender essas leis de Deus, o que é certo, o que é errado? E a resposta é: ela a compreende segundo o grau de perfeição a que tenha chegado e conserva a sua lembrança intuitiva após a união com o corpo. Mas os maus instintos do homem frequentemente fazem com que ele a esqueça. Ou seja, todos nós, de acordo com o nível de evolução que já conseguimos atingir, nós temos essa consciência, essas leis adormecidas dentro da gente. Quando encarnados, os maus instintos são muito fortes e podem sim sobrepor a essa consciência. Então nós temos isso de forma intuitiva e encarnados nós temos que enfrentar essa dificuldade e vencer essa dificuldade dos maus instintos, não deixando que eles se sobreponham à nossa consciência, essa intuição do que é certo e do errado. Aí nós percebemos a importância do orai e vigiai. Olha o quanto é importante. Porque orando, nós vamos nos ligar a Deus. Nós vamos nos ligar ao que é positivo. Nós vamos nos conectar com o bem, com os nossos amigos protetores do plano espiritual. E vigiando e tomando extremamente cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que desejamos fazer. Consultar sempre a nossa consciência se aquilo que vamos fazer é bom, pode ser ruim, vai trazer algum prejuízo para alguém, vai trazer algum benefício para alguém. Então, orar e vigiar deve ser uma prática constante na nossa vida. E ocorrendo ou não essa consciência por parte do outro do que é certo e do que é errado, se ele se dá conta realmente de que fez algo errado ou não, se ele se envergonha, se ele se arrepende ou não, nós devemos perdoar. Mas, quando eu falo aqui em perdão, não é o perdão da boca para fora. Porque existem algumas pessoas que falam que perdoam, mas ao mesmo tempo já falam: mas eu não quero nunca mais encontrar essa pessoa na minha frente. Eu perdoo sim, mas eu não quero mais ter contato com ela. Amiga dela eu não vou ser mais. Recebê-la na minha casa, eu não vou mais. Ou então, tem aquele perdão que se engrandece, a pessoa se engrandece. Ela diz: quem sou eu para não perdoar? Claro que eu perdoo, né? Quem sou eu para dizer não, que não vou perdoar alguém? Eu perdoo. Ela vai se entender com Deus. Que perdão é esse? Que nós esperamos que Deus castigue a pessoa? Que Deus puna a pessoa? Isso não é perdoar. Perdoar realmente não é deixar para lá o que fizeram, não é tentar esquecer o que fizeram. Perdão não é esquecimento. Perdão realmente é quando a gente, recordando aquilo que nos foi feito, não sentimos nenhum sentimento ruim. Não temos a tendência a desejar a vingança, a desejar o troco. Perdoar, de fato, é quando aquela situação não nos abalou, não provoca em nós a lembrança daquela ofensa, daquele erro, não provoca em nós nenhum sentimento negativo. Isso sim é perdão. E mais ainda, desejar que a outra pessoa realmente mude o seu comportamento, reveja as suas atitudes, seja melhor. Na verdade, quando nós perdoamos, nós nos libertamos, né? O perdão liberta. Nós não ficamos presos àquele acontecimento que foi negativo, que foi ruim, desagradável. Nós alcançamos uma serenidade, uma paz interior que também faz com que a nossa consciência esteja em paz. E todos nós, imperfeitos que somos passíveis de erro. Todos, né? Em Mateus, versículo 25 e 26,
encontramos: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. O que significa isso? Faz as pazes, perdoa, esquece o mal que lhe foi feito, sem nenhum sentimento de rancor, de mágoa, sem esperar que de alguma forma, um dia ou outro, ele acaba recebendo aquilo em troca, pagando pelo que nos fez. Não. E principalmente, reconcilia-te com o teu adversário agora, enquanto está no caminho com ele, ou seja, o quanto antes, nessa existência. Não podemos deixar para depois, não podemos deixar para uma próxima existência essa reconciliação. Não podemos pensar que temos tantas outras vidas, ainda teremos, né, tantas outras vidas, numa outra oportunidade a gente se reconcilia. Não. Nós sabemos que os nossos desafetos não são eliminados com o desencarne. Sabemos que as inimizades podem prosseguir tanto na espiritualidade como em outras vidas. Então, vamos fazer essa reconciliação agora, o quanto antes. E muitas vezes as pessoas pensam, mas eu quero me reconciliar, eu estou disposta e aberta a isso, mas ele não está. Aquele que errou com a gente, aquele que a gente prejudicou, ele não está disposto, não está aberto para essa reconciliação. O importante é fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte. Quando nós desejamos de todo o coração nos reconciliar e mais, nós agimos para que isso aconteça, nós tomamos medidas, atitudes para que isso aconteça, nós estamos com certeza dando um passo no caminho dessa reconciliação. Estamos já nos aproximando disso. Então já é alguma coisa, já tem um grande peso. Até aqui nós falamos de sermos os ofendidos, né? Alguém errou com a gente, alguém cometeu um erro com a gente, se nós devemos perdoá-lo ou não, né? De que maneira perdoar. Mas, e se formos nós os ofensores? Se formos nós que prejudicamos, que cometemos o erro, somos nós que precisamos de perdão. Primeira coisa, reconhecermos que erramos. Assumir que nós erramos, que nós cometemos um erro, que nós temos culpa, já é um grande passo. Porém, um arrependimento sem ação não terá efeito algum. O que é ação? É nós errarmos, reconhecermos o erro, admitirmos nossa culpa e nós pedirmos perdão, nós mudarmos o nosso comportamento, nós deixarmos de fazer daquela maneira, mudarmos o nosso agir. Senão, de nada vai resolver. Nós não devemos ficar remoendo culpas. Nós devemos nos perdoar também. Não adianta a gente ficar se sentindo a pior pessoa do mundo, que a gente acaba passando uma imagem de coitado. A gente acaba se fazendo de vítima. Não é esse o caso. Nós devemos procurar reparar o mal feito, se possível, que nem sempre é, dependendo do que nós fizermos, mas procurar sempre reparar o mal feito e mais fazer todo o bem possível. Então, de que maneira? Por exemplo, às vezes a nossa consciência nos cobra em função de um mau pensamento que nós tivemos em relação a alguma pessoa, um mau pensamento que nós endereçamos a alguém. Então, o que nós devemos fazer? Nós vamos chegar nessa pessoa e falar, olha, me perdoe porque eu pensei mal de você. Me perdoe porque um dia eu estava meio de mal com a vida e eu acabei desejando que você também não tivesse toda a sorte, toda a felicidade do mundo, porque eu estava mal, então que outros também estejam, que outros também passem por isso. Não. Nós podemos fazer preces verdadeiras, do coração, por essa pessoa.
vibrarmos o bem e sempre o máximo que nós pudermos. Porque nós sabemos que o pensamento é uma energia criadora. Então, se nós às vezes temos pensamentos ruins, pensamentos negativos, reconhecemos isso, admitimos isso, vamos fazer o inverso. Vamos vibrar positivo. Vamos fazer muitas preces no bem para essa pessoa. No Evangelho nós temos uma passagem muito conhecida que ilustra muito bem tudo isso que estamos falando, que é a passagem da mulher adúltera. Ela foi levada à presença de Jesus, cercada de várias pessoas que achavam que ela deveria ser apedrejada pelo erro cometido. No entanto, Jesus fala que atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecados. E o que aconteceu? Todos foram saindo, se afastando, os mais velhos primeiro, como está escrito lá, ou seja, os mais velhos mais viveram, mais oportunidades de errar tiveram, mais oportunidades de terem pecado. Mas todos foram saindo, ninguém jogou nenhuma pedra. E Jesus ainda disse mais. Ele falou: eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então veja bem, Jesus perdoou a mulher que cometeu um erro. Mas isso não quer dizer que ele achou certo o que ela fez, que ele não deixou claro para ela que ela realmente errou. Mas o que ele pediu? Mude o seu comportamento daqui para frente. Não peques mais. Não faça mais. Foi pecado sim, foi errado sim, mas não faça mais. É importante que a gente veja que todos nós, passíveis de erros como somos, imperfeito que somos, podemos ter errado em algum momento da nossa vida com alguém. Às vezes até sem a intenção, mas cometemos algum erro. Quem nunca errou? Então, pessoas erram conosco, nós erramos também com as pessoas. Temos que admitir isso. Mas sempre nos mantermos no esforço de que isso ocorra cada vez menos. E para encerrar, falando sobre quem erra, sobre erros que podemos cometer, mas não menos importante do que o que já abordamos aqui, é falarmos sobre nos perdoar do mal que nós fazemos a nós mesmos. Porque pessoas erram com a gente, como eu falei, nós erramos com pessoas, mas nós também erramos conosco mesmo. Quando nós nos prejudicamos através de pensamentos desanimadores, através de pensamentos de revolta, pensamentos de que somos incapazes de mudarmos, de melhorarmos. Quando nós temos pensamentos conformistas diante dos nossos erros, nós vemos que erramos, mas a gente dá uma desculpa de que eu sou imperfeito, o que eu posso fazer? Mais ainda, quando a gente dá a desculpa de que a essa altura da vida a gente vai conseguir mudar, tem coisas que a gente faz errado há muitos anos e agora a gente vai conseguir mudar? Nesse momento estamos errando conosco mesmo. Eu já ouvi pessoas falando que se consideram mau filho, má esposa, mau pai. E aí fala que como que vai fazer, né? Já viveu uma vida toda sendo desta maneira. E agora vai conseguir se modificar? Vai conseguir consertar isso? Não tem mais tempo, não tem mais jeito. Infelizmente, não consegui ser um bom pai. Infelizmente, não consegui ser uma boa esposa. Já ouvi isso e eu questionei. Mas você não tem condições de mudar? O que te impede de mudar? O que te impede de tentar ser diferente, de fazer diferente? Se você se considera uma má esposa,
Você não está mais com o seu marido? Você se separou? Ele já não está mais aqui? Você se considera um mau filho? Você não tem mais condições de mudar o seu comportamento com sua mãe, com seu pai? Eles já não estão mais aqui? E muitas vezes eu ouvi que não, que estão aqui sim. Só que é uma vida inteira agindo desta maneira, que considera errada. E agora vai mudar? Sim? É possível? Por que não? Sempre é tempo. Quem disse que não há mais tempo para se fazer diferente? Toda mudança, evidentemente, exige esforço, exige empenho, não é fácil, mas nós não podemos nos colocar na posição de vítimas, né? E apenas nos lamentarmos, sem tentarmos. Quem sabe qual é o dia do seu desencarne? Eu sempre pergunto isso. Você sabe quando você vai desencarnar? Você sabe quanto tempo ainda você tem aqui? Não, nós não temos como saber. Nós podemos ter muitos e muitos anos ainda à frente e deixar para outra encarnação as mudanças que nós podemos e devemos fazer agora. Se nós fazemos isso, se nós deixamos, se nós protelamos, nós estamos desperdiçando tempo. E o nosso tempo aqui é extremamente precioso. Geralmente as pessoas desejam ter vida longa, né? E aí eu pergunto, para quê? O que você quer fazer com tantos anos de vida? Alguns podem responder, eu quero desfrutar daquilo que eu consegui durante a minha vida trabalhando, eu consegui conquistar. Eu quero usufruir da casa que eu consegui comprar, eu quero usufruir do carro, eu quero fazer viagens, eu quero estar com a minha família. Isso tudo está correto, não é errado. Mas parece um pouco vazio nós pensarmos que é só para isso que nós queremos estar aqui, que nós queremos ter tantos anos de vida, né? Parece um pouco superficial. Nós aprendemos na doutrina espírita que nós viemos a este mundo para aprender, para progredir, para evoluir moralmente. Então, o nosso tempo aqui é extremamente precioso. Enquanto estamos aqui, vamos correr atrás desse progresso, dessa evolução. De que maneira? Nos esforçando para sermos melhores. Só assim nós vamos progredir. Então, se nós temos consciência de que estamos falhando em algum ponto da nossa vida, em relação a alguma pessoa, ou alguma atitude, algum comportamento, se nós temos essa consciência, agradecemos ao Pai por termos essa consciência, por enxergarmos isso. Mas não basta só nós agradecermos, nós vemos que temos esse ou aquele defeito, esse ou aquele ponto a ser consertado, se a gente não se esforça para fazer isso, para mudar, para consertar, né? No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá muitos os chamados e poucos os escolhidos. No capítulo 18, nos itens 10 e 12, fala: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então nós, que tivemos o privilégio de ter contato com essa doutrina, de aprender tanta coisa, que nos levou tanto a refletir sobre vários porquês, né? Vários acontecimentos, várias situações, o porquê de tudo isso. Se nós temos condições de fazer essa autoanálise, autoavaliação e de buscarmos essa melhora, por que nós não faremos isso? Se nós sabemos o quanto isso é importante, se nós sabemos o que é certo e o que é errado, se nós sabemos qual é o melhor caminho a ser seguido no que diz respeito à melhor conduta, à conduta moral, por que nós não faremos isso? Por que nós não vamos nem tentar isso? Muito nos será cobrado, porque nós tivemos condições de aprender, nós tivemos o privilégio do conhecimento. Então nós devemos sim colocar em prática. É extremamente importante isso.
aproveitarmos a oportunidade desta encarnação para reparar os nossos erros, não só os erros de outras vidas, que estão aqui adormecidos na nossa consciência, que nós muitas vezes não lembramos, não temos condições de saber, mas os erros desta vida sim. Nós sabemos com quem estamos errando, de que maneira estamos errando. Se nós temos esse comportamento pessimista, se nós temos o comportamento desanimador ou comportamento de revolta, vamos combater isso. Nós sabemos que isso não edifica ninguém, não nos leva ao bem. Vamos combater, vamos tentar ao máximo nos ligar ao bem e progredirmos e melhorarmos. É um exercício diário. Então, se nós já erramos com os outros, conosco mesmo, e nós temos a consciência disso, vamos trabalhar para mudar essa situação. Lembrando que sempre é tempo de tentar fazer diferente. E aqui então eu fecho com uma frase muito conhecida de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso. E mudarmos sim, trabalharmos para mudarmos sim, para nos corrigirmos, para repararmos aquilo que não está correto, que nós temos condições já de discernir. Eu agradeço a atenção, a oportunidade de estar aqui, de estudar e refletir sobre isso tudo. E peço a Deus que nos dê forças nessa empreitada, porque não é fácil nós vencermos a nós mesmos. Convido vocês para a nossa prece final, vibrando por toda a humanidade, pedindo luz, esclarecimento, sabedoria, resignação, mas sobretudo forças para enfrentarmos todas as situações que surgem em nosso caminho, que são situações que nos trazem lições, aprendizados, que nós saibamos sempre retirar de toda situação que nos parece difícil um ensinamento. Que Jesus esteja sempre conosco, que Jesus esteja com toda a humanidade, fortalecendo em todas as provações que nos forem destinadas e que nós saibamos sempre manter a esperança, manter a fé. Que assim seja. Graças a Deus.